com a teoria geral do processo, que é a parte introdutória. Eu diria a vocês, pessoal, que é a parte mais importante do processo civil. Não é porque é a minha matéria, né? Todo professor fala que a sua matéria é mais importante. No caso do processo civil, não é porque é minha matéria ou não é minha matéria. É em razão de que todos os outros processos civil, todas as outras disciplinas de processo civil, processo de conhecimento, recursos, tudo isso, tudo que vai se derivando ali do processo civil, ela vai precisar da base dessa teoria geral do processo. Então, vocês vão precisar ler bastante, se preparar bastante, para que possa aí ter um futuro promissor dentro da matéria, ok? Esse nosso contato agora pela manhã, eu preparei essas duas pequenas partes para começar, que é, em primeiro lugar, a apresentação do professor e a apresentação da disciplina. Então, um pouquinho da minha formação acadêmica, né? Eu me formei em Direito em 97, terminei meu mestrado em 2008 e agora em 2016 eu concluí o meu doutorado em Educação. Atividade profissional, advogo desde 97, né? É a minha terceira gestão como coordenador do Unicesumar. Coordenei de 2000 a 2005, de 8 a 12, e agora, em 2017, eu retorno, né, para a coordenação. De 13 a 16 eu fui diretor-geral da Secretaria de Educação do município, seria lá o vice-secretário, digamos assim. Em 2017 a 2018 eu ocupei um cargo na Comissão Estadual de Educação Jurídica da OAB Paraná, e atualmente, né, sou coordenador do curso de vocês, também sou avaliador do Ministério de Educação, e também fui até o ano passado conselheiro da seção aqui de Maringá, né, a gente cuidava dos processos disciplinares. O Júlio está dizendo que não está ouvindo o meu áudio. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo, em primeiro lugar? Sim, professor. Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Júlio, alguma coisa com a sua máquina aí, querido? Tá bom? Tenta entrar novamente que dá certo. Bom, esse sou eu, né? Tenho sempre voltado aí para a educação desde que eu concluí meu curso. Estou envolvido com educação. Agora pela manhã, da refletir que eu ministro essa disciplina já há mais de 20 anos. Então, muitos de vocês, quando nasceram, eu já explicava processo civil, né? A gente vai ficando velho, tem essas peculiaridades aí, ok? Então, basicamente aí, esse sou eu, ok? Para nossa disciplina, pessoal, a gente vai trabalhar. Esqueci de dizer também, né? Torço Botafogo, rebaixado pela terceira vez, né? Mas tudo bem, os palmeirenses também não foram muito longe, então tá tudo certo. Vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte. Nossa bibliografia. Tá? Esse livro, pessoal, ele seria para vocês o livro de cabeceira. Toda a minha disciplina vai estar pautada nesta obra, ok? Eu vou seguir, como se diz assim, eu sigo o índice desta obra. Vou apresentar outras duas na sequência para vocês, mas essa daí vai ser um norte para vocês. Eu já tinha adotado essa mesma bibliografia no final do ano passado e vou fazê-lo também agora. Então, depois da aula, eu vou pedir, acho que foi a Ana Luísa, né, que me mandou um WhatsApp. Ana, foi você? Você está aí ainda? Tá. Ana, depois você manda para mim no WhatsApp também o seu e-mail, que aí eu vou te mandar essa obra em PDF, e aí você disponibiliza para os colegas da turma, ok? Então eu tenho essa obra em PDF, pessoal, que ajuda vocês. Eu não sei, eu particularmente tenho muita dificuldade com livros digitais, não gosto, né? Não me adapto a livro digital. Eu gosto de ter o papel, de riscar, rabiscar, mas quem não tiver oportunidade aí de comprar essa obra, vai ter essa digital, pelo menos para poder acompanhar algumas leituras. Perfeito? Não é a melhor obra, não é a única obra, né? Por que eu digo que não é a melhor obra? Bom livro é aquele que a gente lê e consegue entender.
Então, às vezes, eu me adaptei bem ao professor Humberto, né? O Lucas me diz aqui que eu tenho e-mail da turma. Lucas, por uma questão de direito autoral, querido, eu passo para a Ana, e aí a Ana vê o que ela faz com esse material, ok? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa no chat aqui, professor, estou com o celular acabando a bateria. Ok, vai lá, Daniel. Então, como eu ia dizendo, não tem a melhor obra. A obra é aquela que você lê, a obra que você entende. Eu gosto dessa e vou usar como referencial para vocês, porque eu considerei, dentre as disponíveis atualmente no mercado, uma das mais completas, ok? Mas, como eu disse, não é a única. Nosso plano de ensino também. Nós temos aqui uma segunda obra, que é o Manual do Direito Processual Civil do professor Fernando Fidelis, se eu não me engano, um baiano, né, que escreve aí também. Uma boa obra, é uma obra também já bastante utilizada por nós. E aí eu coloco o ano dela, né, 2017, aqui é do professor Humberto Teodoro, também 2017. Por óbvio, pessoal, que o livro, quanto mais atualizado, melhor. Ainda mais no direito, que nós temos legislações surgindo, sendo alterada aí a todo o momento. Então, procurem sempre ter a obra mais atualizada. Em processo civil, uma informação importante a vocês agora no começo é o seguinte: estudem apenas com livros com edições posteriores a 2015, porque em 2015 nós tivemos aí uma grande alteração no processo civil. Então, todo o sistema processual civil foi abandonado e entrou em vigor um novo. Entrou em vigor um novo Código de Processo Civil. Não que tenha sido abandonado na sua totalidade, mas muita coisa mudou. E se você estudar com um livro anterior a 2015, certamente você vai errar, né? Por conta disso, já fica aí a minha advertência, a minha observação. O Código de Processo Civil, né, a legislação que vocês vão se utilizar é de 2015, perfeito? 2015 é a legislação de processo civil que vale. O código anterior, de 73, ele foi revogado, ok? Foi uma pena, né, no semestre passado, alguns colegas responderam às provas, podendo consultar em casa, podendo fazer toda a análise, responderam baseado no código de 73. Aí, por óbvio, a gente não tem como validar essa questão. Então, as respostas, na verdade. Então, por favor, prestem bastante atenção. O código que está em vigor é o código de 2015. Perfeito? Uma terceira obra que a gente tem é do professor Luiz Rodrigues Vamber. Luiz Rodrigues Vamber é de baixo, né, o de cabelo branco aí. Ele é de Curitiba, né, um paranaense, que junto com o professor Eduardo Talamini, que é a foto de cima, eles escreveram curso avançado de processo civil e teoria geral do processo. Gosto muito do professor Luiz Rodrigues Vamber, mas preciso alertar, né, que é uma obra é a mais resumida, né, o resumo, ela não aprofunda tanto quanto os outros dois, mas não há nenhum problema. Todas elas aí, como eu disse, são úteis, todas elas podem ser utilizadas por vocês. Não só essas, como eu disse, qualquer outro livro com edição posterior, perdão, posterior 2015, vocês podem utilizar para estudo sem nenhum problema. Ok? Vamos lá? E o que a gente vai estudar esse semestre? Então, o objetivo agora, pessoal, não vou aprofundar nenhum dos temas que eu vou apresentar para vocês, eu simplesmente vou passar um quadro geral do que é a disciplina, para que depois a gente possa, de fato, aí, estar aprofundando em cada um desses conceitos. Então, aqui está a programação. Então, a gente vai começar, né, hoje com a introdução da disciplina, e se bobear, dando tempo ainda daqui a pouquinho, eu estou entrando nessa parte aqui, teoria geral do processo. Então, essa aula 2, teoria geral do processo, formação da lide, tudo isso aqui será muito mais rápido, né? Formação da lide e formas de resolução de conflitos. Será uma aula mais rápida, mais sucinta, mais para a gente dar uma pequena explicação sobre o processo civil. E aí, a gente vem para a aula 4 e 5,
que eu reputo as aulas mais importantes da vida de vocês enquanto estudiosos do direito processual civil, que é o estudo dos princípios. Então, princípios do direito processual civil e os princípios constitucionais aplicáveis ao processo civil. Então, é fundamental você entender os princípios do direito processual civil, né? Nós temos aí o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, nós temos o princípio da razoável duração do processo, enfim, são diversos princípios. Por óbvio que numa disciplina como a nossa, de 80 horas, nunca conseguiríamos estudar todos os princípios, né? Existe uma obra do professor Rui Portanova, quem depois tiver interesse em ver essa obra, na nossa biblioteca nós temos, professor Rui, com Y, né? Rui Portanova. Ele tem uma obra que fala somente dos princípios. Então ele tem lá obras que são 200 páginas, em que ele só trata dos princípios. Claro que quando nós não vamos ver todos, nós vamos ver os principais, aqueles que de fato interessam a nós aí no dia a dia. Perfeito? Depois a gente vai falar um pouquinho de ação, né, para que vocês entendam o que é uma ação, o que é um processo, como que isso aí vai estar funcionando. A gente vai falar da jurisdição. Jurisdição, para quem quiser desde já anotar, como eu falei, apenas a ideia é dar uma geral do que a gente vai falar e não aprender nenhum deles, mas a gente pode fazer o seguinte: quando a gente pega a palavra jurisdição, a gente vier aqui, ó, e partilhar ela no meio, a gente vai ter juris, que significa direito, e dição, que significa, vem de dicção, vem de dizer. Então, jurisdição nada mais é do que dizer o direito. Então, aqui nessa aula 7, principalmente nessa aula 7, nós vamos entender como que o Poder Judiciário vai funcionar. Aqui vocês vão conseguir entender qual é a estrutura lógica atual do processo, porque até aqui vai ver outros mecanismos de resolução de conflitos, né? Principalmente aqui na aula 13, a gente vai falar da mediação, da arbitragem, né? Essas coisas que estão na moda aí, para que vocês também possam conhecer. A mediação não é uma coisa nova, ela já é uma coisa, inclusive, muito antiga, simplesmente agora ela está, vamos dizer assim, na moda, né? Agora é modinha, então a pessoa fala muito disso, mas isso é muito velho dentro do direito processual civil, não tem nada de moderno, não tem nada de novo. Avançando mais um pouco, depois que entendermos o Poder Judiciário, vamos falar de competência. Aqui nessa aula, você vai poder pegar aquela tua tia chata, né? Todo mundo tem uma tia chata, insuportável, que acha que só porque você, tio também, né? Só porque você está matriculado no curso de Direito, você é ministro do STF, tem obrigação de saber tudo, né? Aquele problema que ela tem lá com o caseiro da chácara, ela quer que você resolva, o problema com a doméstica, ela quer que você dê palpite, então ela quer que você saiba tudo. Nessa aula 8, você vai poder calar a boca dela, digamos assim, que aqui você vai aprender aonde propor as ações. Aí você vai entender por que determinadas ações vai para o STF, por que outras são do STJ, algumas são da Justiça Federal, outras da Justiça Estadual. Então aqui na competência a gente organiza esse sistema para que vocês de fato possam começar a responder aquela tia chata, né, para parar de atormentar você. Mas uma resposta você já vai conseguir dar para ela. Visto isso, a gente vai ver o que é um processo, né? Processo, ele é uma ideia teórica, você não consegue ver um processo. O que a gente consegue enxergar é o que a gente chama de procedimento, que isso é a coisa, de fato, a mais importante. Ok? Pois é, o João Henrique aqui ainda é mercenário, tudo ele quer ganhar, né? Tudo ele quer ganhar. Eu não tenho, concordo com você, eu acho que qualquer informação deve ser remunerada. Mas voltando aqui, então, para que vocês entendam, a gente vai ver um pouquinho, bem pouquinho, né, do que é o Estado, depois a gente vai entender o que é a jurisdição, o que são, né, vamos fazer a gente vai sempre reduzindo a coisa, né, até chegarmos no procedimento
e finalmente nos atos processuais, que são as menores partes do processo civil. Então é a partir da reunião desses pequenos atos é que a gente consegue entender, a gente consegue construir o processo civil. Então, nós vamos falar de uma petição inicial, de uma contestação, de um recurso. O processo civil 1 não chega até a parte de elaborarmos essas peças. A gente vai apenas aprender os aspectos teóricos, mas aqui eu já vou apresentar para vocês os atos processuais, explicar por que elas são feitas nas plataformas eletrônicas hoje, a gente vai entender o que é uma apelação, tudo isso aqui dentro dos atos processuais da aula 10. Depois a gente vai entender os atos do juiz, o que o juiz faz, né? Quais são as práticas do juiz. O juiz ele pratica basicamente 3 atos, já vou adiantar para vocês, basicamente 3 coisas o juiz faz. Ele faz sentença, né, que é quando ele decide, quando ele põe fim a uma fase do processo. O juiz ele elabora decisões interlocutórias, que é quando ele resolve questões no meio do processo. E ele profere despachos, que são decisões ali do dia a dia, falar disso a grosso modo. Perfeito? Depois, a gente vai falar dos atos das partes. Né? As partes só praticam um ato, pessoal. Só um. Chama-se petição. Então, tudo aquilo que as partes realizam é chamado de petição. Entendam que quando eu me refiro a partes, eu estou falando dos advogados, do autor e dos advogados do réu. Porque no processo civil, a regra é que a pessoa só pode estar em juízo caso ela esteja devidamente representada por um advogado. Então, não se concebe que um autor comece um processo, não se concebe que um réu se defenda sem que ele esteja devidamente representado por um advogado. Então, sempre quando eu falo a parte, você já sabe que eu estou falando no advogado da parte. É ele que elabora essa petição. Detalhe, existe uma única exceção no direito processual civil, que é a questão dos juizados especiais cíveis, o tal do juizado especial de pequenas causas, ou juizado de pequenas causas, você já deve ter ouvido falar nessa sistemática. Lá é possível que a parte não tenha advogado se a causa for até 20 salários mínimos. Então, até 20 salários mínimos, eu não sei hoje quanto está o salário mínimo, acho que é mil e pouquinho. Então, você vai multiplicar o valor do salário mínimo por 20 e aí você chegará ao resultado aí de qual é o teto dos juizados especiais cíveis. Até esse valor, você não vai precisar ter advogado. Valor acima desse, aí a lei exige sim, obrigatoriamente, a participação de um advogado, com o detalhe de que o teto máximo é de 40 salários mínimos. Se for acima de 40 salários mínimos, não será juizado especial. É claro que tem uma outra série de vertentes ali, né, algumas pessoas que podem ou não podem estar no juizado, mas aí fica para o momento de estudar essa lei especificamente. Provavelmente não será feita nesse semestre, por conta da organização da disciplina. Depois vamos falar um pouco dos auxiliares da justiça, dos oficial de justiça, avaliador, são pessoas contador judicial, são pessoas que auxiliam o juiz. E chegamos à 14ª aula. Eu diria um dos temas que vocês vão ter que ter muita atenção, prestar muita atenção, porque é a intervenção de terceiros. É a possibilidade de uma pessoa que não começou o processo adentrar a esse processo. É algo um pouco diferente, é algo que a gente não está acostumado a ouvir aí no dia a dia, então fica um pouco mais difícil essa temática. Não é impossível de aprender, eu aprendi, todo mundo tem condição de aprender, ok? Aula 15 e 16, a gente fala das condições objetivas e subjetivas da propositura da ação, quando que pode ser proposto um processo. Na 17, vícios processuais. E na 18, acabando o semestre, a gente vai tratar de um assunto de suma importância, que é a contagem de prazo processual. Perfeito? Então, por óbvio, pessoal, que estas eu coloco em aula 1, 2, 3, 18, mas é apenas para fins de organização. Ok? Pode acontecer
de num dia eu dar duas aulas, digamos assim, e alguma aula ficar 1, 2, 3 dias trabalhando aquela temática por ser coisas mais importantes, ok? Beleza, pessoal. Então, basicamente, isso era o nosso primeira temática agora da manhã. Nós vamos continuar com a aula 2 já, como eu falei, já dá para começar. Aqui são regras que a gente já está vendo isso aqui, né? A princípio, será uma prova valendo 8, as AEPs valendo 2 pontos, né? Ao final de cada bimestre, vocês têm direito a fazer uma prova substitutiva do primeiro ou do segundo, prevalecendo a maior nota. No que diz respeito à frequência, perdão, a média. A média é 6, então atingindo a média 6, vocês estão aprovados e tranquilos na disciplina. Quanto à frequência, eu ainda não tenho a definição final do meu diretor, né? Nós temos uma reunião hoje, às 11 horas, para que ele possa nos dar maiores detalhes e aos poucos a gente vai passando para vocês estas condições. Ok? Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse é o que a gente vai estudar dentro do processo civil. Perfeito? E já, aproveitando o tempo, nós temos ali condição de começar o que eu chamei de aula 2. Perfeito? Eu vou só interromper a gravação aqui por um minutinho, para a gente poder ir para a nossa outra aula. Ok?